Ok, bom dia. Vamos aí então, são 8h17, terça-feira hoje, 29 de abril. Eu conheço um cara que está fazendo aniversário hoje, sabe? Esse cara nasceu em meados do século XX, certo? No interior, e não fosse uma vicissitude aí, sabe, na história particular dele, da família dele, sabe? Ele não teria vindo para Belém e a história. E quando eu falo em Belém, eu estou pensando em Altamira, tá certo? E, e Belém do Pará, certo? Belém, capital do estado do Pará. Então, aí, sabe, não tivesse acontecido uma vicissitude, um incidente com um irmão que ele teve, certo? Que faleceu, era mais velho que ele, 1 ano ou 2 anos, e faleceu em 2017, certo? Tem o que aí, 7 anos. E o cara, garoto na época, garotinho, foi subir num pé de abil, rapaz, olha, e despencou lá de cima, sabe? Veio quebrando galhos e caiu no chão, se esborrachou e quebrou o fêmur, certo? E fraturou, quebrou mesmo o fêmur, certo? O fêmur partiu, sabe? E as pontas furaram a carne, foi fratura exposta, sabe? Porra, foi foda. Eu não sei como é que removeram aquele garotinho ali, sabe? Naquela época, sabe? Era ali, sabe? O pé de abil tava num quintal, sabe? E pelo que eu sei, estava perto ali do hospital. Por acaso estava perto do hospital, o único hospital de assistência médica, sabe? Um centro de assistência médica da Igreja Católica. Não vou lembrar o nome agora. Não vou lembrar, não adianta força barra. Mas assim, de qualquer maneira, houve fratura exposta e para ser removida ele teve que ser carregado no colo, tá certo? Não sei quem carregou no colo, quem levou para o hospital, tá certo? E o caso foi grave, ele teve que ser removido para Belém, veio num pata-choca de lá para cá, sabe? Por intermédio, o transporte esse aí, sabe? O pata-choca era da Pané do Brasil, uma vez por mês ele fazia viagem, sabe? E uma vez por mês, certo? E para se transportar de lá tinha que vir no dia que o avião viajava, certo? Estava disponível para vir de Belém, sabe? E voltar para Belém. E creio que ele ficou hospitalizado, não sei quanto tempo ele ficou esperando o avião aí, sabe? Chegar e levá-lo e para conseguir, sabe, a passagem. A família se valeu da mãe do prefeito na época, sabe? O nome da mãe do prefeito era Dolis Bulamarque de Miranda, certo? O Bulamarque de Miranda, como era o nome do Bulamarque, hein? Era José Bulamarque, eu não sei se era José. Uma vez eu conheci esse cara, certo? Depois que meu irmão viajou, fiquei morando na casa da minha avó e ficava perambulando lá. A cidade tinha 4 ruas apenas, Altamira, sabe? E aí, sabe, quem perambula pela cidade, quem vadia na cidade, um garotinho, certo, andando para cima e para baixo. Uma vez estava na rua da frente, certo, olhando a rua que dá para o rio, tá certo, para o rio Xingu, e o prefeito vinha ali, sabe, como a... Naquela época não tinha sandália havaiana, tá certo? Mas ele estava aí, sabe, de tamanco não era, tá certo? Ele estava com uma sandália aí, eu não sei que tipo de sandália que ele estava, mas lembro que ele estava assim, com a perna da calça ali, sabe, dobrada, tá certo? Como é que te chama, hein? A perna da calça dobrada, sabe, uma parte mais embaixo, outra parte mais em cima. Coisa de interior, rapaz, sabe? O cara era prefeito, eu acho que ele concorreu, foi eleito, tá certo? Mas assim, um cargo sem maior importância, um cargo sem prestígio econômico, sabe? A prefeitura lá vive do que arrecada de imposto, de taxas, essas coisas assim, certo? Uma mixaria, tá certo? Na época, entendeu? Então o prefeito não tinha muita importância, tá certo? Não tinha muita coisa a fazer também na cidade, tá certo? Não tinha obras públicas, também as relações com o Estado, com o governo do Estado, eram relações precárias, tá certo? E o fato é que, creio eu, não havia tanta movimentação assim no caixa da prefeitura. E ele era uma tarde assim, tá certo? Depois do almoço, não sei que horas aí, certo? Aí ele ia passando e eu tava ali, sabe? Não sei quantas pessoas, quantos moleques havia, mas havia um moleque, sabe? Aí se eu fosse ainda um pré-adolescente, aí, sabe, de 6, 7 anos,
Aí, sabe, havia um cara ali com mais de 10 anos, o apelido dele era Lotinho, tá certo? Depois esse cara veio para Belém, sabe, dirigiu ônibus aqui em Belém, eu me lembro disso, sabe, ele ali a parada do ônibus na Praça Felipe Patrone, de frente o prédio ali da prefeitura. Como é que chama aquele prédio? Aquele prédio tem um Antônio Lemos, em frente ao prédio Antônio Lemos, ali, sabe, na Praça Felipe Patrone. Os ônibus faziam um percurso, sabe, a linha, saíam dali e voltavam para ali, tá certo? E eu me lembro do Lotini chegando num ônibus de Mercedes, cara comprida, certo? Tem um nome aí, como é que chama? Como é que chama esse tipo de via de ônibus, sabe? Ali, sabe, de montar a carroceria num chassi de ônibus Mercedes, bem, sabe? Mas ali, sabe? Não era cara chata como a gente falava, tá certo? E esse Lotinho eu lembro dele já então, já dirigindo, portanto, eu creio eu adulto, tá certo? Mas no dia que a gente encontrou com o prefeito ali na beira do rio, ele estava por ali, sabe, eu estava no entorno, aí o prefeito chamou e disse assim, ei, Lotinho, vem cá, pega aquele cachorro ali, aquele cachorro morto ali, sabe, pega uma canoa, vai jogar lá no meio do rio. Jogar o cachorro na correnteza, lá no canal, tá certo? Que o Xingu ele vem descendo, descendo, sabe? Aí ele vem, sabe? Aí topa ali, sabe? No Morro do Forte, tá certo? Na frente dele, passa ali ao lado, vai cortando, tem uma ilha ali, sabe? Eu creio que no passado aquela ilha chamada Irapujá, sabe? Fazia parte da terra firme, sabe? Da cidade, entendeu? E com o fluxo das águas, sabe? Apartou pela lateral, pelas laterais, tá certo? De modo que a água vinha, descia pela direita e descia pela esquerda. A porção que descia pela esquerda banhava ali a cidade, fazia portos ali, tá certo? E topava no Morro do Forte, sabe? No Morro do Forte e virava à direita, sabe? E seguia. Assim numa topada assim, perpendicular, tá certo? Pô, bicho. E eu creio. E ali era o canal, certo? O canal do Rio era aquela parte ali à esquerda, que pegava ali, sabe, que passava de frente à cidade, tá certo? Entre a ilha do Irapujá e a cidade. E eu só sei dizer, rapaz, que o prefeito, o Zé, sabe, disse assim, ei, Lotinho, vem cá, pega aquele cachorro ali, pega aí uma canoa aí, sabe, vai levar lá, joga lá na correnteza. Aí o Lotinho não ia se abraçar com um cachorro sozinho, certo? Um cachorro morto, uma carcaça de cachorro, tá certo? Aí ele me convidou. Eu não sei como é que eu peguei, rapaz, como é que eu encarei, sabe? Eu não tinha corpo para isso, tá certo? Ele já era assim, um adolescente, talvez aí, sabe? Com uns 14, 15, 16 anos, eu não sei, tá certo? Rapaz, eu só sei que de repente eu me via embarcado numa canoa furada, tá certo? O cachorro ali colocado dentro da canoa, certo? E alguém com um pedaço de tábua, sabe, remando porque não tinha remo, era uma canoa lá, sabe, que estava encostada na margem do rio, sabe, ali de bobeira, apodrecendo, tá certo? E eu só sei que eu fui, sabe, com um cachorro lutinho, sabe, numa canoa furada, vê se pode. A essa altura eu sabia nadar, agora eu não sei se eu aguentaria nadar, rapaz, lá do canal, sabe, se essa canoa fosse a pique, entendeu, afundasse ali, sabe. Eu só sei que eu estava preocupado. O Lotinho, eu acho que ele ia no Jacumã, não sei se ele ia no Jacumã, e eu ia ali com alguma coisa, eu acho ali, sabe, cuidando de esvaziar, sabe, a água que entrava na canoa, sabe, e podia de repente ali alagar e levar a gente, sabe, a pique, entendeu? Aí quando chegou lá no canal, sabe, o cachorro foi jogado, sabe, ali na água, sabe, aí voltamos, tá certo? E eu me lembro dessa parada. E esse mesmo prefeito aí foi quem, sabe, conseguiu aí, sabe, custeou a passagem, sabe, de mestre, meu pai, e de mestra, minha mãe, sabe, e do meu irmão, tá certo? Para vir para Belém e o cara veio com a perna quebrada, sabe, com a perna fraturada, tá certo? Aqui teve um médico ali que, sabe, que deu assistência, a clínica dele ficava ali na Manuel Barata, tá certo? Eduardo Braga era o nome do cara, tá certo? Era um cirurgião de ossos. Como é que chama cirurgião de ossos, hein? Traumatologista, não sei se é isso. E eu só sei, rapaz, que ele ficou ali. Eu me lembro, sabe, que eu ia visitar o cara quando ele estava hospitalizado, tá certo? E no primeiro momento, sabe, fizeram o gesso, certo? E o gesso tinha que ter um buraco, sabe? Um buraco ali na altura da coxa, certo? Que era para poder fazer curativo, porque, como eu disse, houve corte, sabe? Houve corte ali na perna, certo?
E por essa razão, rapaz, por essa coisa de ter que fazer curativo e o gesso ali, sabe, não imobilizando de todo, sabe, o corpo, sabe, aquela coisa toda, os ossos emendaram, sabe, assim, não, trepado, sabe, uma ponta na outra, tá certo? E aí ele ficou com a perna curta, meu irmão, tá certo? E a pior desgraça, sabe, era quando ele, mais velho que eu, já depois de recuperado, sabe, e etc e tal, e ele costumava me torturar, me bater, fazer bullying comigo, tá certo? E eu me vingava chamando ele de aleijadinho, tá certo? Porra, essa coisa para ele chorava, sabe, de tristeza, sabe, e vinha se queixar pra mãe dele, sabe, a minha também, sabe, dizendo que eu tinha chamado ele de aleijadinho. Porra, era foda isso, sabe? Mas assim, essas coisas, sabe, da pobreza, tá certo? Agora veja que o cara foi atendido por um cirurgião aí, sabe, da pesada, bicho, sabe? E eu creio que o custeio das despesas ainda continuou por conta ali, sabe, da dona Doris, sabe, a mãe do Zé Bulamarque, sabe? E não foi de graça, não. Na época não tinha esse negócio de SUS, sabe? Não tinha essas coisas assim. E mestre e mestra não tinham dinheiro, não tinham recurso, sabe? E esse meu irmão foi assim, sabe? Cuidado dessa maneira escrota, tá certo? Com pouca atenção, tá certo? Porque não tinha nobreza, tá certo? Não tinha aristocracia, tá certo? Não tinha riqueza, tá certo? Porra, é foda. Mestre era um proletário, no sentido estrito da palavra, trabalhava. Ele tinha carteira, mas eu acho que a carteira dele não era assinada, não. Mas era trabalho de motorista, trabalho de profissional, tá certo? Eu acho, não sei se naquela época a função de motorista já era uma função reconhecida pelo governo, tá certo? Eu não sei, não lembro. Tá certo? Mas ele era assim quando ele era motorista, então ele não pegava no bruto, certo? Não fazia o trabalho braçal, tá certo? Era ele no volante e mais dois ajudantes na carroceria, tá certo? Então ele não estava na carroceria, ele estava na boleia do caminhão. De sorte que eu sou filho de um proletário, tá certo? Feito essa digressão aí, sabe, de 11 minutos, eu vou entrando por aqui. Por que eu falei isso? Sim, é porque eu falei que eu conheço uma figura que está fazendo, que nasceu ali, sabe, ali em meado do século XX, certo? Bem no meado mesmo ali, sabe? E, sabe, e por conta desse incidente veio para Belém, sabe? De Belém, sabe, teve assim, não sei, a sorte, sabe, de ser internado num seminário para ser padre, sabe? E ali adquiriu formação seminarística, sabe, de currículo de seminário e na área de humanidades, certo? A ideia era o cara ser padre, tá certo? E o cara fez noviciado em Jaboatão dos Guararapes, hoje, tá certo? Na época era só Jaboatão, numa localidade lá no distrito de Jaboatão, creio que era distrito, sabe? Jaboatão pertencia ao município de Recife, eu acho. Hoje é uma cidade independente, uma cidade, certo? É um município e é chamada de Jaboatão dos Guararapes. E havia uma localidade lá chamada a palavra estava agorinha, como eu fui fazer mais digressão, terminei aí desviando a memória, tá certo? Como é que chamava lá a localidade, tá certo? A localidade não vem, mas assim, eu era um afastado assim dentro do distrito de Jaboatão, tá certo? E lá tinha um prédio dos padres salesianos, eu acho que era dos padres salesianos aquilo ali, sabe? Tinha uma igreja construída sobre uma rocha grande, imensa, tá certo? Tanto que suportava ali o peso da construção, sabe, do imóvel, entendeu? E na parte de baixo ali tinha acomodações ali, sabe, acomodações prediais ali para funcionar a sala de aulas. Era um prédio de 2 andares, tá certo? Eu me lembro disso. E, e assim, bicho, e dali eu me desloquei, sabe? Passei um ano ali, tá certo? Já me identifiquei, certo? Que o cara então que faz aniversário hoje, que nasceu em meado do século XX, sou eu, tá certo? E o fato foi que dali de Jabotão dos Guararapes, como é que chamava, rapaz, ali a localidade? Porra, não vou lembrar agora. Aí, rapaz, a gente saía de lá, entrava e saía num ônibus, sabe? Tinha um ônibus velho lá, sabe, que fazia, tinha um horário, sabe, que saía para Jaboatão e voltava, tinha um horário, sabe? Como tem assim aqui, sabe? Colônia, tá certo? O nome da localidade lá é Colônia, tá certo? E hoje eu imagino que esteja muito densamente habitada, tá certo? Mas na época havia só um ônibus que fazia saída e entrada, sabe?
se a gente quisesse, a gente não, quando havia a orientação, uma ordem aí, sabe, do diretor do noviciado, sabe, para haver deslocamento. Eu lembro que, por vezes aos domingos, sabe, por vezes e muitas vezes, eu ia lá para a igreja matriz, ali no centro de Jaboatão, sabe, onde o padre Genaro era o pároco e era um padre era salesiano o Genaro, eu não sei se o Genaro era salesiano. Eu sei que ele dava aula para a gente e havia essa parceria, sabe, do noviciado com ele, com a igreja dele, onde a gente dava aula de catecismo, eu, no caso, aproveitava para ali, sabe, ensaiar cânticos, cantar com moleques ali, sabe, antes da missa, a missa era às 17 horas, aí depois disso, na missa, eu tocava o violão, puxava os cânticos e aquela coisa, etc e tal, tá certo? E eu creio que isso se repetia, e o Genaro, sabe, gostava do meu trabalho, certo? Com o Genaro eu estudei espanhol, tá certo? Ele, vez, eu acho que era questão curricular, tá certo? E ele dava umas aulas aí, não sei quantas vezes por semana, eu não lembro, aula de espanhol. E uma vez eu me lembro que ele me convidou, sabe, para sair lá pelo comércio de Recife, atrás de comprar um violão para facilitar o trabalho lá na paróquia dele, tá certo? Eu me lembro dessas coisas, essas coisas aconteceram. E ali de Jaboatão eu fui deslocado para Manaus, onde eu, sabe, cheguei ali, sabe, na década de 70, tá certo? E fiquei ali até o final da década de 80. Depois disso me desloquei para Altamira, no começo da década de 90, tá certo? Tudo conexão, final da década de 80, década de 90, e ali fiquei a toda a década de 90, já chegando aí, sabe, no final da década de 90 me desloquei para a capital, onde estou até hoje, tá certo? E não mais sair daqui, tá certo? Então é assim, certo, vida aí, sabe, que a gente tem. E esse cara aí, sabe, quando já são 16 minutos de vídeo, esse cara aí que teve essa experiência deslocada, tá certo? Essa experiência aí no campo da religião, tá certo? E isso me permite, assim, sabe, fazer reflexões nesse campo aí, tá certo? No campo da religião, sabe, do religiosismo, sabe? E das instituições, porque eu vivi por dentro, eu professei votos religiosos por duas vezes, votos temporários. A primeira, quando saí do noviciado, saí de lá religioso, tá certo? E no ano seguinte, certo, eu renovei os votos, tá certo? Só que a renovação, sabe, não chegou ao fim, tipo assim, sabe, venceria em dezembro a renovação temporária dos votos e eu saí em outubro e eu vim pro mundo então, rapaz, ainda religioso, tá certo? Porra, com um problema, rapaz, para ajustar, sabe, com a vida, rapaz, sabe, com o meu equilíbrio emocional, tá certo? Porra, foda, bicho, sabe? O meu meio sempre foi um meio assim, masculino, tá certo? Não havia como havia essa preocupação aí com castidade, sabe? Castidade. E eu era professo, sabe? Eu professei votos de pobreza, castidade e obediência, tá certo? E havia então assim, rapaz, o fato é que, aí, sabe? Aí, sabe, eu tinha esses compromissos aí, sabe, estava comprometido com esse negócio de castidade aí, sabe, castidade pra lá, castidade pra colar, porra, foi foda isso, sabe. E isso gera, a gente sabe disso, sabe, que isso gera um desequilíbrio emocional na criatura, tá certo? Porra, bicho, sabe. E eu penso que esse desequilíbrio aí, sabe, ocasiona transtorno até de personalidade, tá certo? E não é fácil não para você compreender certas coisas aí, certas atitudes, certas evoluções aí, sabe, aí, sabe, de direção, sabe, de direção humana, certo, na sociedade, tá certo? Isso aí tem tudo a ver com tem tudo a ver com esses acontecimentos, sabe, que vão aí se sucedendo, tá certo? É só chamar Freud, sabe, Freud ou Lacan, ou como é que chama aquele outro lá, aquele alemão? O Jung, certo, Carl Jung, que eles vão explicar para nós. Ou então o Dunker, acho que é um psicanalista brasileiro. Como é que chama ele? O Dunker? Não sei se é Dunker. Eu conheci esse cara no tempo da Covid, certo? Claro que é online, certo? Na internet. Eu só sei dizer, rapaz, que é isso, sabe? E tentando para explicar, não justificar, certo? Explicar certas coisas, tá certo? Por que, que a vida da gente toma rumos e, sabe, e nos apresenta, sabe, na sociedade, sabe? Eu falava ontem, sabe, que a gente, na verdade, as pessoas têm, não são, elas têm várias personalidades, sabe, e atuam na sociedade com várias máscaras, sabe? E
para cada situação, o contexto impõe um comportamento, e eu, assim, digo, sabe, que a cada momento que a gente comparece à presença de outros aí, sabe, a gente chega lá com uma máscara, tá certo? Tem uma máscara que é mais frequente, tá certo? Mas né, por trás dessa máscara, sabe, a gente faz ali umas mudanças. Eu estou assistindo aí Guerra dos Tronos, onde tem aí, sabe, uma seita que assassina pessoas, sabe, e tira a pele do rosto para fazer um banco de memória, tá certo? Que porra é essa, cara, sabe? É loucura dos seres humanos, certo? Num Guerra dos Tronos. E Guerra não, Jogo dos Tronos. Eu tô já na sexta temporada, eu acho, certo? Eu tô passando assim rápido, que é para ficar com uma visão de conjunto, tá certo? E havia essa coisa aí das máscaras de novo aí, tá certo? E o filme insiste, inclusive, em trazer situações de máscaras, sabe? De situações de teatro. De repente aparece numa praça uma companhia de teatro, sabe? Trazendo a mesma história que o filme produz, tá certo? E ali, aqueles atores ali, sabe? Aqueles hipócritas ali, hipócritas no sentido legítimo da palavra, sabe? Sem má fé. Porque eu penso que todos nós, sabe, somos encenadores, sabe? Somos atores sociais, tá certo? A gente, quando sai na rua, tá certo? Eu mesmo aqui nesse momento, eu estou encarnando aqui um personagem, tá certo? E tentando criar um personagem, me escondendo às vezes, certo? Mas assim, sem querer ou não, sabe? Com maldade ou sem maldade, com má fé ou sem má fé, tá certo? A gente, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, eu estou atuando aqui como um hipócrita no sentido original da palavra, tá certo? Tem uma outra palavra para designar isso aí, tá certo? E mas assim, sabe, porque a gente está o tempo todo, sabe, ali desviando, sabe, tem um comportamento líquido, sabe, feito água, sabe, entre as pedras, tá certo, correndo ali ladeira abaixo, tá certo, e vai desviando para a esquerda, para a direita, subindo, descendo, entendeu? Eu penso que assim no comportamento social, sabe, as pessoas, os indivíduos também se portam dessa maneira. E por vezes usam máscaras, sabe? Máscaras que eu falo aqui são máscaras metafóricas, tá certo? A gente não muda, sabe? Na verdade, o interior nos faz aí reagir, sabe, com o discurso, com a comunicação, tentando ali, sabe, colocar ali, sabe, ali personalidades, tá certo? Personalidades, o tempo todo a gente está montando personalidades. Eu penso dessa maneira, sabe? Que é difícil, no fundo, você, sabe, se perguntar que personalidade é que eu sou, tá certo? Mas assim, tá certo? Deixa essa digressão aí pensando nesse sujeito, certo? Que nasceu, tá certo? Faz um tempão aí já, sabe? Se colocou na linha do tempo. E ele nasceu em meados do século XX, rapaz. Ali depois do pós-guerra, certo? O pós-guerra foi de 39 a 45, tá certo? E o cidadão nasceu ali, né, na década de 50, tá certo? Muito bem. Feito isso, sabe? Eu tô aqui de frente de mim com a Guma e vou pedir aqui, sabe, da saudar, bom dia, Guma. Vou bem ali, tá certo? Volto já. Vou passar aqui pelo Macacão, certo? E vou ver aqui algumas coisas, sabe, que estão acontecendo no Brasil, tá certo? Eu estou aqui com só para vou falar aqui rapidamente de dois personagens, tá certo? Eu vou falar aqui de Antônio Gramsci, tá certo? Eu estou aqui com a internet aberta. E o Gramsci deixa eu ver aqui antes de mais nada o Gramsci, deixa eu ver aqui. Não, o Gramsci aqui. Tá certo. O Gramsci foi Antônio Sebastiano Francesco Gramsci, um filósofo marxista, escritor, teórico, político, jornalista, crítico literário, linguista, historiador e político italiano. Sabe, escreveu sobre teoria política, sociologia, antropologia, história, etc e tal. Mas o que se tem mesmo do Gramsci, a mim parece que a obra teórica dele são os escritos que ele produziu quando ele estava no Chachado, bicho, sabe? O Mussolini prendeu, ele foi um contemporâneo de Mussolini, sabe? E os dois, Mussolini e ele, foram parlamentares, tá certo? Eu já vi aqui com o rabo do olho isso aí, tá certo? E num certo momento, no parlamento, os dois topavam, sabe? E o Mussolini, só de escrotice, mandou recolher para que ali, sabe, eles eram adversários, tá certo? O Gramsci era ali, sabe? Eu não sei se ele era leninista, não sei qual era a tendência que ele, sabe, incumpridava, tá certo? Ou se ele era apenas marxista, tá certo? E ali, sabe, e esperneava para ali e para lá, tá certo? Eu acho que nessa época as comunicações aí, sabe, eram difíceis de serem implementadas, tá certo? As comunicações que eu falo, assim, as comunicações
de troca de informações acadêmica, de troca de informação, assim, sabe, políticas, entendeu? Tipo assim, o Lenin lá na Rússia, o Gramsci aqui na Itália, tá certo? Ficava difícil assim você fazer. Eu acho que o sistema até de telefonia, sabe, não existia assim, sabe, é, não acho que nem existia, pô, negócio de telefonia na época, sabe? Eles estavam ali no século XX, certo? Ele nasceu em 1891, tá certo? Pelo que eu pude ver ele com o rabo do olho, tá certo? Então ele é um cara do século XX ali, sabe? Das duas, três primeiras décadas do século XX. Salvo engano, ele morreu com 30 e poucos anos, 34 anos, parece. Aí, rapaz, eu só sei que ele foi contemporâneo do Mussolini, tá certo? E foi contemporâneo do Bob, tá certo? Do Mussolini, eu vou dizer também, sabe, que tem uma parada aí que eu já volto lá, pego o Mussolini para falar da relação dele com o Gramsci, certo? Mas teve também um tal de Bob, Norberto Bob, tá certo? Esse Norberto Bob, rapaz, sabe, foi um cara que viveu no tempo de Mussolini, eles eram contemporâneos, mas não sei se eles tinham a convivência, tá certo? E o Bobbio era classe média, tá certo? E o pai dele era professor, salvo engano, tá certo? Era um cara ali, sabe? Um cara que se instruiu e aquela coisa toda. Já o Gramsci não, ele se fez na marra, mas o Gramsci eu vi aqui, sabe? Pela formação dele, sabe? Ele estudou na Universidade de Turim, o Gramsci, certo? Então, assim, um fudido aí que conseguiu varar, tá certo? Já o Bob, eu acho que ele teve mais facilidade, tá certo? Ele era um cara de direita, o Bob, tá certo? É essa coisa que eu quero dizer, um cara de direita, tá certo? E o Gramsci, um cara de esquerda. E eu paro por aqui para depois afundar mais essa questão aí do Gramsci, tá certo? E aqui, o Bob, o leitor de Gramsci, estou vendo aqui, tá certo? Um olhar sobre a perspectiva de Gramsci e Bobbio, tá certo? Então veja aí que sabe, Bobbio e Gramsci, um basta a doença fascista, tá certo? Então veja, os dois reagiram ao fascismo de maneira diferente, tá certo? O Gramsci pela esquerda e o Bobbio pela direita, tá certo? E paro por aqui porque isso aqui é papo para muitas horas, tá certo? E eu não estou preparado para fazer isso. Mas só sei dizer, tá aqui, ó, o que se celebrou na verdade foi isso, tá certo? Por que eu falei do Bobbio, não, do Gramsci, tá certo? Em 27 de abril, tá certo? Hoje são 29, tá certo? Há 2 dias atrás, tá certo? Nasceria, em 27 de abril de 37, tá certo? Morreria o Gramsci, certo? Então o que se está celebrando aqui, lembrando de Gramsci, é o falecimento dele. E ele nasceu em 1891, eu falei 94, mas não foi, em 91. Digo, o Marx morreu em 83, se a memória não me trai, tá certo? E o Gramsci vem nascer 8 anos depois, tá certo? Em 91, tá certo? E assim, só fazendo ligações, tá certo? Eu me arranco aqui do Gramsci, tá certo? E vou pegar agora aqui o Mussolini também, tá certo? O Mussolini nasceu em 29 de julho de 83, e morreu em 28 de abril de 45, tá certo? 45 é o ano da guerra, tá certo? Ele morreu ainda enquanto a guerra aí, sabe, continuava se apagando. Agora vai ter ali, dia 9 agora de maio que vem, sabe, a comemoração do fim da guerra, sabe, e da vitória dos soviéticos sobre os fascistas, sobre os nazistas, tá certo? Se comemora o dia 9, o 9 de maio, sabe, como o dia em que os soviéticos, sabe, venceram os nazistas, tá certo? O Hitler maluco, sabe, resolveu invadir a Rússia e se ferrou. E o Mussolini morreu, isso foi em maio, tá certo? O Mussolini foi assassinado, sabe, pelos partisani, partisani como é que chama? Partisan, ali, sabe, aquele pessoal que fazia resistência aos nazistas, sabe, na Itália, partigiani, eu acho que é isso, sabe? E pegaram o cara, sabe, e aí liquidaram com o cara, tá certo? Mas assim, tá certo?
Benito Almicari Andrea Mussolini foi um político italiano que liderou o Partido Nacional Fascista e é acreditado como sendo uma das figuras-chave na criação do fascismo. Fascismo que está hoje presente, rapaz, tem um bando de putos brasileiros aí, rapaz, paraenses e belenenses, sabe, que se dedicam ao fascismo, rapaz, ver se pode uma porra dessa. Esses caras quiseram a intervenção militar, sabe, aí, sabe, no governo Bolsonaro. O Bolsonaro ficou provocando o tempo todo. O cara queria, sabe, dar um golpe desde quando assumiu. Muito antes disso, rapaz, a vida toda desse cara foi assim, sabe, desse tal de Bolsonaro, sabe, foi assim uma vida de golpismo, sabe. Ele veio trazendo isso, sabe, e chegou num ponto que essa ideia amadureceu e recebeu, sabe, apoio aí dos empresários e das corporações de mídia, da Rede Globo, sabe, e outras aí, sabe, outras corporações aí, revistas, etc e tal. E o golpe foi dado em 64, tá certo? E esse cara queria, rapaz, sabe, esse tal de Bolsonaro queria repetir a dose, tá certo? E vinha perseguindo, eu vinha trazendo a ideia essa aí, sabe, que até que quando chegou ele foi para uma porrada com o Haddad, e os caras recolheram aí, sabe, recolheram o Lula, sabe, da disputa eleitoral com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, sabe. Esse mesmo Supremo que está aí hoje, rapaz, tira ali aqueles dois que o Bolsonaro nomeou e tira o Dino e tira o Zanin, tá certo? O resto tudo tava, rapaz, no tempo do golpe, sabe, ali do golpe da Dilma, tá certo? E que terminou gerando aí o afastamento do Lula da competição política eleitoral, tá certo? O Haddad saiu, mas não teve forças para derrotar o Bolsonaro, porque estava todo mundo contra o PT, rapaz. A verdade é isso, que a verdade precisa ser dita, quando são 30 minutos de vídeo, tá certo? E eu só sei dizer, rapaz, eu acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, de Gramsci, em homenagem a Gramsci. O meu filho mais velho não gosta, sabe, do Gramsci. Não, não é que ele não gosta, ele faz crítica, tá certo? Como faz crítica ao Alto Sé, por exemplo, tá certo? Ele é trotskista, salvo engano, tá certo? Não sei se é firme isso, não tive coragem de encarar essa discussão com ele. Discussão não, que eu não vou me opor, tá certo? Mas discussão no sentido assim, sabe, de diálogo, entendeu? E para saber até onde ali, sabe, o trotskismo está aí, sabe, na cabeça dele, mas isso sem maldade nenhuma, tá certo? E eu só sei dizer que eu vou chamar esse vídeo de Gramsci para facilitar a minha vida, rapaz, de ter que ficar procurando aí mais temas aí. Eu venho colocando o nome de pessoas aí, sabe, nos meus vídeos. Eu vou chamar esse vídeo de Gramsci em homenagem, sabe, ao Gramsci, tá certo, que morreu aí, sabe, agora, há 2 dias atrás, tá certo, em 27 de abril. Fico por aqui, digo que meu nome é Ernest Caboclo Falador, tá certo? Caboclo Falador, sabe, aqui em Belém do Pará, quem fala muito dá bom dia cavalo, tá certo? Bom dia.